Hoje é 5 de agosto de 2020, são 17 horas e 16 minutos, tardinha já. O dia foi complicado e este escrevente só pode examinar e só pôde examinar o jornal Estado de São Paulo há uns 20 ou 30 minutos. O que interessa aqui, independentemente da tragédia que houve lá em Beirute, porque se nós vivermos tragédias todos os dias, nós não havemos de ter tempo para outras coisas. Então, Beirute vai ficar nas sombras do nosso coração e nós pedindo que o mundo se condoa daquele pedaço do resto das nossas residências terrestres. Faz parte. Vamos falar do nosso país, da política que está a transcorrer. Este escriba pôs no cabeçalho do site, há uns 15 dias atrás, um aviso de que nós somos 1 milhão de advogados e estamos a prestar muita atenção na nomeação e na indicação do novo ministro da Suprema Corte, indicação esta que há de acontecer em outubro ou novembro, com a aposentadoria forçada do ministro Celso de Mello. Lamentavelmente, o ministro se vai por força da idade. Se vai com os nossos aplausos e a nossa saudade. Mas, aqui no estado de São Paulo, um comentário quanto a quem iria teoricamente substituir Celso de Mello. E esse comentário é de José Neumann. José Neumann é um jornalista ríspido, poderia ser chamado assim, com manifestações que são repletas de acritude, é uma palavra que existe ou deve existir no nosso português castiço. Há um artigo de Neumann, encimado pelo título "O pastor André Mendonça serve a 3 senhores". O pastor André Mendonça é exatamente o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, cuja origem, que é a única ligação que tem com este velho escriba de direito penal, cuja origem é Santos, nasceu lá. Nasceu nas areias, ou perto das areias praianas. A partir de lá, fez carreira pelo Brasil inteiro, a ponto de servir, a certa altura, ao presidente Lula, depois prestar auxílio de uma forma ou de outra ao ministro Toffoli e mais ainda a Alexandre de Moraes, se a memória deste cronista não falha. Alexandre de Moraes, não. Alexandre de Moraes chega ao comentário por via indireta, prestar auxílio, inclusive a Jair Bolsonaro, porque Alexandre de Moraes, não, porque André Luiz de Almeida Mendonça tem a qualidade de um angelical pastor de uma parcela grande dos brasileiros que se dão ao pastoreio com o Criador,
Então diz Neumann, acremente, usando até a Bíblia, que André Mendonça serviu a 3 senhores. De fato, é muito difícil, é muito árida a caminhada pelas vias do sucesso profissional, prestando serviços teoricamente a 3 criaturas que não se dão exatamente muito bem no campo da ideologia política: Lula, Bolsonaro, Toffoli, Alexandre de Moraes, correndo pela tabela ou pela paralela. É difícil isto, mas o que se afirma é que André Luiz de Almeida Mendonça é um corredor preferencial no sentido de ocupar a vaga a ser deixada pelo ministro Celso de Mello. Vaga esta que seria de Sérgio Moro, se quando não houvesse aquela retaliação em confronto com o presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro estaria com indicação corretíssima a ministro da Suprema Corte. Os caminhos do senhor são diversos e o ministro Sérgio Moro resolveu que a proximidade com Bolsonaro seria um preço caro demais a pagar por ocupar ou para ocupar a Suprema Corte. Afirma-se que seria Sérgio Moro candidato à presidência da República e Bolsonaro com certeza quer tirá-lo do caminho, se quando o candidato for, se preferir, terçar armas para ser presidente da República. Quanto a André Luiz de Almeida Mendonça, o velho escriba repete: somos 1 milhão de advogados e havemos de ficar atentos à indicação e nomeação do pretendente a ministro da Suprema Corte, que tem 48 anos. Sérgio Moro tinha 47 para 48 também, num sentido bem pragmático, 2 rapazes. É curioso um advogado criminal chamar 2 pretendentes a ministros do Supremo Tribunal Federal, pretendentes em tese, um deles exorcizado, chamá-los de 2 rapazes, mas são, porque 2 juristas, embora bem situados no sentido da cultura jurídica, terem 47 para 48 anos, estão ainda no começo do amadurecimento, no sentido de se tornarem realmente criaturas equilibradas para enfrentamento do remanescente da vida ou daquilo que lhes resta. São 2 moços competentes, obviamente, inteligentes, preparados. O escriba teve a curiosidade despertada quanto a André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da República, da União. O currículo vitae do moço é impressionante. Ocuparia aí várias páginas de uma indicação ou de uma descrição quanto às qualidades positivas que ele tem, a exemplo de Sérgio Moro, a quem não faltaria um qualificativo positivo para que pudesse estar com seus companheiros na
Suprema Corte. De qualquer maneira, André Luiz de Almeida Mendonça teria lá companheiros antigos ou companheiros que lhe deram as mãos em certa oportunidade da vida. E é bom que um ocupante da cadeira de ministro da Suprema Corte já conheça aqueles que seriam também, hipoteticamente, seus companheiros no Supremo Tribunal Federal. Quanto aos pressupostos positivos da vida de André Luiz de Almeida Mendonça, José Neumann não é muito afagador de tais qualidades. Mas um privilégio com certeza o moço tem, porque ele se dava bem com Luiz Inácio, dá-se bem com Jair Bolsonaro, se dá bem também com os bolsonaristas, e não fica longe do ministro Alexandre de Moraes, com quem teve uma certa dose de proximidade há uns tempos atrás. Se o jovem André Luiz de Almeida Mendonça há de ser ou não o melhor indicativo para ocupar a cadeira a se vagar, este escriba não tem condições de dizer ou de afirmar. É moço demais para chegar lá. Sérgio Moro também o era. Não teria amadurecido o suficiente ou envelhecido o suficiente para enfrentar essas qualidades e esses desafios que a ocupação do cargo exige ao pretendente. Pelo sim, pelo não, o que faltaria a um está a sobrar para André Luiz de Almeida Mendonça. Tem um currículo vitae muito bem posto, que deve, evidentemente, ser avalizado pelos antecedentes das universidades que frequentou. Então, quanto ao aspecto cultural, não lhe deve faltar aspecto positivo. O moço vem de Santos. Santos já deu um presidente do Supremo Tribunal Federal e um bom presidente, por sinal, e uma certa familiaridade com as praias e com o mar. Os santistas, praias e mar santistas, uma certa familiaridade com aquilo lá, há de servir, quiçá, de uma bênção antecipada para que o moço tome assento no Supremo Tribunal Federal. O velho escriba não tem qualquer condição de dizer que o rapaz não serve à ocupação do cargo. Também não tem nenhum entusiasmo a quem ele possa tomar assento no Supremo Tribunal Federal. Quem viver, verá. Quem estiver mais perto dele estará e pode dizer. Quanto ao princípio correspondente à religiosidade, ele se dá muito bem com os evangélicos. E os evangélicos, com certeza, estão a pedir ao Criador que anteponha o seu carimbo celestial à indicação que Bolsonaro, talvez e com certeza, com 70% de possibilidades, fará em relação ao rapaz. E rapaz é
aos 47 para os 48 anos, não adianta ficar menos satisfeito com esta expressão deste antigo criminalista, porque aos 47, 48 anos, o ser humano é ainda um rapaz em via de um amadurecimento possível, factível e esperado do povo brasileiro. É saber se há outro candidato às escuras, embaixo dos colchões, atrás dos portões, porque sempre há alguém querendo e trabalhando para ser. Há uma outra vaga que vem por aí. De repente, há um outro quieto, aguardando vez, esperando a possibilidade de ornar também a sua vida e seus antecedentes com a postura de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos trabalhar esse fim de tarde, são 17 horas e 32 minutos. O fim de tarde vem chegando, a escuridão vem vindo, é hora de parar a labuta diária e aguardar o amanhã. Por enquanto, lá na vevá.